Olá, gente! Nessa aula vamos estudar a aceleração escalar, que é uma grandeza que indica a variação, a mudança da velocidade a cada unidade de tempo. Então ela vai me contar o quanto a velocidade está mudando a cada segundo, a cada hora, a cada dia, ou seja, a cada unidade de tempo. Tem muitos alunos que acham que a aceleração é a responsável pela mudança da velocidade. Não, a aceleração ela não é a responsável pela mudança da velocidade, ela apenas indica o quanto muda a velocidade e varia a cada unidade de tempo. Então vamos lá. Olhem a tabela que está abaixo. Aqui, ó, nós temos os valores de velocidade, unidades quilômetro por hora. E aqui o tempo. Então vamos imaginar um experimento. A gente vai entrar num carro com uma prancheta, aí a cada 1 segundo que passar no meu relógio, eu vou anotar aqui, ó, o valor da velocidade que está marcado no velocímetro. Vamos supor que a gente inicia com a velocidade de 10, no tempo zero, né? A gente liga o cronômetro, a cada 1 segundo de tempo, ó, que passar no cronômetro, no relógio, a gente marca a velocidade. Então, ó, vamos lá, 10, 15, 20, é a velocidade. Concluo, a cada 1 segundo de passagem de tempo, ó, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Quanto que a velocidade está mudando, ó? Concorda que é de 5 quilômetros por hora a cada 1 segundo? Então, nesse caso, ó, a gente fala que a aceleração foi de 5 quilômetros por hora por segundo. Esse é o significado da aceleração. Outra forma de escrever isso, né, como aqui está quilômetro por hora por segundo, a gente pode falar que a aceleração foi de 5 quilômetros por hora vezes segundo. Quer dizer, a velocidade muda 5 quilômetros por hora a cada 1 segundo de tempo. A unidade de medida no sistema internacional não vai ser essa que eu usei como exemplo. No sistema internacional, né, ó, no SI, a gente considera, né, velocidade sendo medido em metros por segundo e variação de tempo no sistema internacional em segundos. Então, a aceleração no sistema internacional passa a ser medido em metros por segundo, ou, da mesma forma que eu fiz com hora aqui, ó, que ele vem aqui multiplicando o segundo, né? Aqui vai ficar, então, a aceleração igual a metros por segundo vezes segundo, ou, concluo, a aceleração passa a ser igual a metros por segundo ao quadrado. Um erro comum é confundir aceleração com velocidade. Então, lembrando, velocidade é medido em metro por segundo e conta a rapidez do móvel e para onde ele vai. A aceleração é medido em metro por segundo ao quadrado, isso no sistema internacional, e conta o quanto a velocidade muda a cada segundo. Então, são grandezas diferentes, né? Concluímos, como que a gente calcula a aceleração, então? A aceleração escalar é igual a ΔV sobre ΔT. Então, se eu dividir a variação da velocidade pelo tempo, eu tenho o valor da aceleração, a intensidade da aceleração escalar, né? Como na tabela aqui em cima. A primeira velocidade, 10. A última velocidade, 30. Primeiro tempo, tempo inicial 0. Último tempo, 4. Então, nós teremos uma variação de velocidade. Né? Voltando aqui em cima para ler, 30 menos 10. 30 que foi a última, 10 que foi inicial. Então, 30 menos 10. Então, variação da velocidade, 20. Nesse caso está em quilômetros por hora, não está no sistema internacional. E o tempo, variação do tempo, último tempo, 4,
tempo inicial 0, 4 menos 0, variação do tempo, 4 segundos. Está em segundos. Concluo, a aceleração nesse caso foi de 20 km por hora por 4 segundos. Ou seja, a aceleração nesse caso, 5 km por hora vezes segundo, né? Mesmo valor do exemplo que eu usei aqui em cima. Aí, ó, preste atenção na unidade, né? No sistema internacional, velocidade vai estar em metros por segundo, tempo em segundo, a aceleração vai sair em metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Uma pergunta que pode ter ficado agora. Professor, e se a variação da velocidade aqui, ó, não for constante? Porque aqui foi 5, 5, 5, 5. Se a variação da velocidade não for constante, ao determinar, né, ao fazer a aceleração ΔV por ΔT, a gente vai estar determinando a aceleração escalar média. É aquela que, se fosse constante, seria esse valor. Ela iria representar a mesma variação de velocidade no mesmo intervalo de tempo. Um erro muito comum é achar que quando a aceleração é sempre positiva, ou seja, maior do que zero, isso quer dizer que a velocidade está aumentando. Não, isso é um erro. Preste atenção nisso porque é um erro muito comum. Na verdade, para saber se a velocidade está aumentando ou não, você vai pegar o sinal da aceleração e comparar com o sinal da velocidade. Ou seja, se a aceleração for positiva e a velocidade também positiva, aí sim, aí a velocidade estará aumentando. Agora, se a aceleração for negativa, tiver um sinal negativo, e a velocidade também for negativa, o significado é o mesmo. Ambos os casos, ó, em que aceleração e velocidade possuem o mesmo sinal, nesses dois casos, quer dizer que estamos tendo um aumento da velocidade e não diminuição. Então, aceleração negativa também pode representar aumento da velocidade. Na verdade, o aumento da velocidade ele é representado quando a aceleração e velocidade possuem o mesmo sinal. Consequentemente, como é que eu sei se a velocidade está diminuindo? Aí a aceleração e velocidade terão sinais opostos, ou seja, se a aceleração for positiva e a velocidade for negativa, ou se a aceleração for negativa e a velocidade positiva, aí, ó, nesses dois casos o significado é o mesmo. Quer dizer que estamos tendo uma diminuição da velocidade. A velocidade está diminuindo e não aumentando. Outra forma de representar é a partir dos vetores. Aí, a aceleração escalar passa a ser chamado de aceleração tangencial, que ela passa a ter uma representação vetorial. Se a gente quiser representar a partir dos vetores, aí não se esqueçam, os vetores são sempre positivos, é sempre módulo, né? A gente vai olhar a direção e o sentido do vetor velocidade e do vetor aceleração tangencial. Aí vai ficar da seguinte forma: se o vetor velocidade for para lá, por exemplo, e o vetor aceleração também, ou seja, se o vetor velocidade e o vetor aceleração tiverem mesma direção e mesmo sentido, seja para onde for, basta terem a mesma direção e o mesmo sentido. Aí, nesse caso, teremos um aumento da velocidade. Aumento da velocidade.
Agora, se o vetor velocidade e o vetor aceleração tiverem mesma direção, mas sentidos contrários, exemplo, vetor velocidade para a direita, vetor aceleração para a esquerda. Ou vetor velocidade para cima, vetor aceleração para baixo. Então eles têm mesma direção, sentidos contrários. Aí isso representa que a velocidade está diminuindo, ou seja, estamos tendo uma diminuição da velocidade. Dessa forma, a gente fica sabendo, né, se a velocidade está aumentando ou diminuindo. Classificação dos movimentos. Movimento progressivo é o primeiro. Então, movimento progressivo. O que quer dizer um movimento progressivo? Quer dizer que o objeto ele se movimenta a favor da orientação da trajetória. Então, imaginem que eu tenho aqui uma trajetória, que é o caminho por onde o móvel passa, né? Essa trajetória ela possui uma orientação. Então, aqui seria a orientação da trajetória. Se o móvel, se o objeto estivesse movimentando a favor da orientação da trajetória, ele recebe, né, a classificação de movimento progressivo e sua velocidade recebe um sinal positivo. Então, sempre que a velocidade do objeto tiver sinal positivo, quer dizer que ele está se movimentando a favor da orientação da trajetória, o movimento recebe o nome de progressivo. A outra classificação é o movimento retrógrado. Movimento retrógrado é quando o objeto se movimenta contra a orientação da trajetória. Então, imaginem aqui novamente, ó, que eu tenho uma trajetória. Trajetória é o caminho por onde o corpo passa, né? O móvel passa. Essa trajetória tem sempre uma orientação. Se o móvel, se o objeto estiver se movimentando contra a orientação da trajetória, esse movimento recebe o nome de retrógrado. E a velocidade toma um sinal negativo, ela ganha um sinal negativo. Então, a velocidade com sinal negativo quer dizer que o objeto está se movimentando contra a orientação da trajetória, o nome do movimento passa a ser retrógrado. Aí vamos lá. E o movimento acelerado ou retardado? Movimento acelerado ou retardado? Vamos para o acelerado. Movimento acelerado é quando a velocidade do móvel aumenta, ou seja, nós estamos tendo aumento da velocidade. Em aulas passadas eu comentei com vocês como eu sei se a velocidade está aumentando ou não, ou seja, se o movimento é acelerado ou não. Vamos lembrar? Se o sinal da velocidade for positivo, ou seja, é progressivo, e a aceleração também for positiva, isso quer dizer que a velocidade está aumentando, então o movimento é classificado como acelerado. Ou também, se a velocidade for negativa e a aceleração também negativa, então é um movimento retrógrado, velocidade negativa, e a aceleração também tem um sinal negativo. O significado é o mesmo, é um movimento acelerado também, ou seja, a velocidade está aumentando. Representando a partir dos vetores, o vetor velocidade e o vetor aceleração, eles têm mesma direção e mesmo sentido. O significado é o mesmo, né? Teremos aí um movimento acelerado. E por último, movimento retardado. O movimento retardado é quando nós temos uma diminuição da velocidade. Ou seja, a velocidade diminui com o passar do tempo, né? A rapidez do objeto vai diminuindo. Aí, lembrando de aulas passadas, como que eu sei se a velocidade está aumentando ou diminuindo?
Quando a velocidade for positiva, ou seja, a favor da orientação da trajetória, movimento progressivo, e a aceleração for negativa, o fato dos dois sinais serem opostos quer dizer que a velocidade está diminuindo. Então ele é retrógrado, retardado. A outra forma é velocidade negativa, contra a orientação da trajetória, né? Ele é retrógrado, né? Desculpa, o exemplo anterior seria progressivo retardado. Agora ele é retrógrado e a aceleração tem sinal positivo. Então o fato da aceleração ter um sinal oposto ao da velocidade, o significado é o mesmo, a velocidade está diminuindo. Então, nesse caso, seria retrógrado retardado. E aqui, ó, no primeiro exemplo, progressivo retardado. Se eu quiser representar a mesma coisa a partir dos vetores, os dois vetores, velocidade e aceleração, eles têm que ser desenhados com sentidos contrários, né? Aí o significado é o mesmo, é um movimento retardado, a velocidade está diminuindo. Além disso, além das classificações acima, nós podemos classificar o movimento como movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. Ou seja, não há variação da velocidade, a velocidade é sempre a mesma. Consequentemente, a aceleração é igual a zero. Se não tem mudança de velocidade, não tem aceleração, né? Afinal, a aceleração indica essa mudança. E o movimento variado. Movimento variado. O movimento variado é aquele em que a velocidade não é constante. Então nós temos a mudança da velocidade, a velocidade varia. Então a variação da velocidade não vai ser zero. A aceleração não vai ser zero. Então teremos a aceleração indicando a mudança da velocidade. Concluindo, então nós podemos ter um movimento uniforme, progressivo ou retrógrado, mas nunca variado, né? A aceleração é sempre zero. Ou nós podemos ter um movimento variado, progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado.